Vamos acionar o nosso analista Américo Martins. Américo, a gente vai falar aqui sobre o Oriente Médio, mas eu queria começar o nosso bate-papo trazendo o teu olhar sobre o que está acontecendo em termos do tarifaço anunciado por Donald Trump, porque teve muita repercussão nos Estados Unidos e aqui no Brasil a declaração do presidente Lula, a entrevista que ele concedeu a Christiane Amanpour. Christiane Amanpour, gente, para nós jornalistas, é uma referência. Ela é uma das, ou a melhor entrevistadora do mundo e conversa com vários líderes internacionais e conseguiu essa entrevista com o presidente Lula, uma entrevista longa, de 20 minutos, Américo, na qual o presidente Lula começa ali falando da necessidade de diálogo, de negociação, mas traz uma declaração relacionada a Donald Trump que gerou reação da Casa Branca. Queria te ouvir não só sobre um pouco de como o cenário internacional está nesse momento avaliando o tarifaço de Donald Trump, mas principalmente se essas declarações de Lula, como é que elas bateram no mundo, se teve algum tipo de reação, até mesmo aí na Europa, a imprensa internacional está repercutindo o que diz o presidente do Brasil, que teve aí essa tarifação de 50% anunciada? Olá, Carol, muito bom dia para você, uma excelente sexta-feira para você e todo mundo que nos acompanha aqui no Novo Dia. O mundo, de forma geral, tem visto com muita preocupação todos os movimentos do presidente Donald Trump com relação a todos os países. Todas essas ameaças que ele faz de usar as tarifas como instrumentos políticos, como instrumentos diplomáticos, como instrumentos comerciais, de vez em quando ele faz até para essa questão comercial. Então, o mundo inteiro acompanha com muita preocupação isso, porque isso, no fundo, mostra uma mudança muito profunda nas regras do comércio internacional e afetam a todos os países, não apenas o Brasil. Vamos lembrar que o presidente Donald Trump está fazendo ameaças contra todos os tipos de países, inclusive países que são muito alinhados aos Estados Unidos, países que lutaram guerras recentes ao lado dos soldados americanos. O presidente Donald Trump está atropelando tudo isso, todo esse histórico, todas as normas do comércio internacional, fazendo essas ameaças. Então, quase que naturalmente existe uma simpatia pelo Brasil que é refletida em muitos meios de comunicação, por exemplo, e nas falas de alguns países que defenderam o Brasil, como, por exemplo, a China, logo depois dos anúncios das tarifas do presidente norte-americano. Essa entrevista que ele deu ontem, como você muito bem colocou, foi uma entrevista muito importante, com uma repercussão muito grande. Por quê? Porque a Christiane Amanpour, como você falou, é a grande dama do jornalismo internacional. Ela é uma excelente entrevistadora, ela já cobriu guerras, conflitos, tumultos, ações diplomáticas em todos os lugares do mundo. Então, o programa dela tem muita credibilidade e o presidente Lula, ao dar essa entrevista para ela, ele deu mensagens para o mundo inteiro, para a audiência americana, obviamente, por se tratar de um canal americano, o maior canal de notícias do mundo, a CNN, e também, obviamente, para o público no Brasil, visto que nós, da CNN Brasil, o maior canal de notícias do nosso país, com muito orgulho, também mostramos essa entrevista na íntegra. Então, foi uma entrevista em que o presidente buscou mostrar ali os motivos do Brasil e a posição do Brasil com relação a essas ameaças. Ele foi muito criticado, mais no Brasil até do que fora do Brasil, com relação a essa frase de ter dito que o presidente Donald Trump não devia se comportar como um imperador, provavelmente uma frase desnecessária neste momento em que o Brasil busca negociar uma saída, né, com os Estados Unidos, mas no resto da entrevista o presidente Lula se comportou muito bem. Colocou ali claramente e de uma forma muito clara e dura também, porque essa é a linguagem que o presidente Donald Trump entende e a linguagem que ele espera. O presidente Donald Trump não espera uma negociação fácil com todos os países que ele lança essas ameaças. Ele espera um embate, de fato, e espera ganhar esse embate, obviamente. Mas o presidente Lula foi muito claro ao dar algumas mensagens que são importantes para o resto da comunidade internacional e também para a audiência e para o governo americano. Em primeiro lugar, que o Brasil considera que essas ameaças são políticas e não são comerciais. É muito importante que esse seja o início de qualquer conversa. Depois ele também defendeu, obviamente, a soberania do Brasil. É importante que os americanos entendam isso, que algumas decisões não vão ser negociadas, como, por exemplo, decisões da Suprema Corte Federal. O presidente foi muito claro com relação a isso. Agora, o principal ponto, Carol, para mim, foi
o presidente ter deixado claríssimo que ele quer negociar, que ele gostaria até de falar com o próprio presidente Donald Trump, e tem uma frase muito boa na entrevista, em que a Christiane Amanpour o questiona do ponto de vista ideológico. O senhor é um presidente progressista e o presidente Donald Trump é um presidente de um outro viés ideológico. E o presidente Lula foi muito bem ao colocar isso de lado, falar, eu não estou falando aqui como um presidente progressista, eu não considero, e isso é muito bom que ele tenha falado isso, que o presidente Donald Trump seja um político de extrema-direita. Ele é o presidente dos Estados Unidos, foi eleito pelo povo dos Estados Unidos. Eu sou o presidente do Brasil, fui eleito pelo povo brasileiro. Nós temos que discutir e o Brasil não quer conflito. Então, o presidente foi infeliz, obviamente, ao fazer aquela frase do imperador, ouviu uma resposta, obviamente, da Casa Branca, porque a Casa Branca foi questionada com relação a isso, mas no resto ele foi muito claro, foi muito perspicaz, eu diria, e o principal, se colocou à disposição para negociar. Disse que o Brasil quer e vai negociar. Essa é a principal mensagem. Voltando à questão mundial, Carol, isso também é o que os líderes mundiais querem ouvir, porque eles estão muito apavorados com essas ameaças todas do presidente Donald Trump, mas eles acreditam ainda nas negociações, porque se não tiver negociação, vale literalmente a lei do mais forte. No caso, os Estados Unidos impondo tudo o que eles querem. Uma última observação, agora a bola está com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é que tem que dizer que querem de fato negociar, porque o governo brasileiro está dando todas as mostras de que quer negociar, inclusive com cartas que já foram enviadas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que está liderando um processo bastante importante dentro do Brasil também. Mas do ponto de vista da política externa, foi infeliz a frase do presidente Lula, mas foi muito claro o desejo de negociar e a posição firme com os pontos que não serão negociados. Isso é muito importante também, até para a audiência internacional entender. Foi na surpresa, viu? Não estava nem combinado, mas eu queria muito ouvir o Américo Martins trazendo esse olhar da política internacional sobre como o mundo está observando essa política tarifária de Donald Trump, o quanto que também está usando essa questão comercial nessas tratativas políticas. E temos então o olhar do Américo Martins trazendo para a gente os principais destaques dessa conversa de Lula com Christiane Amanpour.